Essa é a história de um pardal que morava num pomar. Era um pomar com muitas frutas, maçãs, peras, ameixas. Esse pomar ficava perto de uma grande montanha. Uma montanha muito alta, tão alta, que seu topo vivia sempre coberto por nuvens. Todos os dias, pouquinho antes do amanhecer e do entardecer, os pardais que moravam naquele pomar se reuniam para conversar, colocar os assuntos em dia, fofocar e contar histórias. Uma história incrível que eles sempre comentavam era sobre o pássaro gigante, que eles diziam que morava lá no topo da montanha. A maioria dos pardais que viviam ali não acreditavam muito nessa história, não. Achavam que o pássaro gigante não existia, que era só um mito. Mas o pequeno pardal acreditava muito, mais do que isso. Ele sentia lá dentro que aquela história era verdadeira. Às vezes, à noite, ele ficava olhando para a montanha congelada, lá para o topo, e ouvia o grito do pássaro gigante ecoando lá de cima. Os outros pardais não ouviam, porque já essa hora já estavam todos dormindo. E ele tinha aquela certeza tão grande dentro dele que ele resolveu que ele iria subir a montanha para conhecer o seu grande herói, o pássaro gigante. Quando ele contou isso para os outros pardais, ele virou motivo de chacota. O pessoal chamava ele de maluco. Você tá pensando que é o quê? Você é só um pardaleco. Fica só pulando de galho em galho. Acha que vai conseguir subir até a montanha? E mesmo que conseguisse, você não ia aguentar o frio lá em cima, não. Lá em cima é gelado. Mas o pequeno pardal sentia dentro dele. Ele sabia que aquela história era verdadeira e ele precisava conhecer o pássaro gigante. Então, ele resolveu ir assim mesmo. Os amigos do pardal falavam para ele: "Para que você vai perder seu tempo? O pássaro gigante é só um mito. Por que você vai largar esse conforto que você tem aqui no pomar para ir atrás de um sonho? Você está se iludindo." Mas o pequeno pardal sabia que aquele sonho não era uma ilusão. Então, ele decidiu começar a sua jornada. Um dia, enquanto os outros pardais estavam lá reunidos, fofocando e conversando, ele resolveu iniciar a viagem em direção ao topo da montanha. Só que aquela jornada foi bem mais difícil do que ele imaginava. Ele voava um pouquinho mais para o alto e logo tinha que parar para descansar. Ofegante, era muito esforço para aquele pequeno pássaro que só estava acostumado a pular de galho em galho. Além disso, na montanha tinha uma brisa fria que as suas peninhas finas não aguentavam e ele tremia de frio. Quando chegou meio-dia, ele estava exausto e não aguentava mais subir nem mais um pouco. Então, ele não teve outra alternativa senão descer a montanha e voltar para casa. Já era perto do entardecer e os outros pássaros estavam todos reunidos lá, fofocando e conversando, quando viram o pequeno pardal chegando da sua jornada, triste, de cabeça baixa. Achou que ia conseguir subir a montanha? É só um pardaleco, tu não consegue nada não, olha lá, bancando o herói. O pardal
foi humilhado pelos outros pardais. Teve um deles que colocou até umas folhas grandes nas asas e ficou fazendo chacota do pequeno pardal. Olha, eu sou o grande pássaro, eu sou o pássaro gigante, seu herói. E o pardalzinho saiu de lá arrasado, muito triste. Mas dentro dele, ele sabia que o pássaro gigante existia. Ele sentia isso. Os amigos se aproximaram e disseram a ele: a gente te avisou. Por que você insiste nisso? O pássaro gigante não existe. Mas dentro dele ele sentia. Então, ele resolveu continuar com seu plano de subir a montanha. Só que dessa vez, ele resolveu manter esse plano em segredo. E não contou para ninguém, nem para os seus amigos. Então, numa manhã, ele acordou bem cedinho e começou a subir a montanha. E foi até aquele ponto que ele tinha chegado da primeira vez e desceu. Só que ele viu que dessa vez já não tinha sido mais tão difícil. No dia seguinte ele fez a mesma coisa. Subiu e foi um pouquinho além e voltou para casa. E assim ele foi fazendo todos os dias. Cada dia ele conseguia ir um pouquinho mais alto. Ele voava um pouquinho além daquele limite. E cada vez ele ficava menos cansado e mais forte. E assim ele fez por muito e muito tempo. Quase um ano se passou. E agora o pequeno pardal levava dias para subir e descer a montanha. E agora ele não se sentia mais um fracassado como daquela primeira vez. Ele entendeu que para chegar lá era uma jornada passo a passo, um dia de cada vez. E a cada tentativa ele ficava mais forte. Também cresceram sobre o seu corpo penas mais grossas e o frio agora não incomodava tanto o pardal assim. Quando ele descia, ele via lá os outros pardais reunidos, fofocando, mas ele não tinha mais vontade de se juntar a eles não. Afinal, eles só ficavam pulando lá de galho em galho e faziam chacota de qualquer um que quisesse fazer algo diferente daquilo. E ele continuou no seu propósito. Ele sabia que um dia ele ia chegar lá no topo da montanha. Então, depois de muito tempo, ele viu que esse dia tinha chegado. Agora, ele iria iniciar aquela que ele julgava ser sua última jornada. Ele ia conseguir chegar lá. Ele ia conhecer o seu grande herói, o pássaro gigante. Então ele começou a subir. E já estava bem pertinho do topo. E pensou, mais um salto e eu consigo chegar lá. Seu coração acelerou, ele estava repleto de emoção. Finalmente, ele ia conhecer o pássaro gigante. Então ele reuniu todas as suas forças. Agora ele estava forte, cheio de penas grossas, no seu corpo bem diferente dos outros pardais. E iniciou a jornada até o topo. E chegou ao topo. Lá, ele viu neve, rochas e silêncio. O único som que ele escutava era da brisa do vento soprando, gelada. Nenhum sinal de ser vivo. Nenhum pássaro gigante. Como assim? O pequeno pardal
ficou arrasado. Uma enorme decepção caiu sobre ele. Então, ele resolveu sentar na beira de uma rocha e olhou lá para o pomar, lá embaixo. Daquela altura, o pomar parecia muito pequeno. Uma formiga, de tão pequenininho. E na sua tristeza, ele pensou: como eu queria conhecer o pássaro gigante. Como eu queria perguntar para ele como que ele é tão forte. Como que ele consegue resistir ao frio. E como ele consegue voar tão alto. Então, ele se deu conta de que ele não precisava mais perguntar essas coisas para o pássaro gigante. Ele tinha as respostas. Ele tinha voado alto. Ele tinha resistido ao frio. Ele tinha conseguido ser forte e vencer todos os obstáculos do caminho. Ele conseguiu realizar um grande feito a partir de pequenos passos. O pássaro gigante existia sim. Era muito real. Ele próprio era o pássaro gigante. Então ele entendeu por que ele sempre teve aquela certeza que o pássaro gigante existia. Porque o pássaro gigante estava dentro dele. Quando ele se deu conta disso, ele se sentiu tão poderoso e ficou tão feliz que ele deu um grito de felicidade lá de cima. Aquele grito ecoou por entre as montanhas e chegou até o pomar. Os pardais que estavam reunidos lá, conversando e fofocando, pararam. Se entreolharam, assustados. Mas de repente um deles falou: "Ah, isso é besteira! O pássaro gigante não existe! É só um mito!" E então todos voltaram a fofocar e tocar a sua vida de sempre.